Palestra de Joel Goldsmith. A realização do Cristo é a harmonia do ser. Tape 120B, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. Agora, isso naturalmente nos leva ao segundo princípio muito importante do caminho infinito. E novamente, um que lhes dei do ensinamento do Mestre, quando Pilatos disse: eu tenho poder de o crucificar ou de o libertar. E ele respondeu: tu não terias poder algum sobre mim, a menos que viesse de Deus. Ou, novamente, quando os discípulos vêm a ele e dizem: nós temos poder sobre os demônios em teu nome. E ele diz: não, nunca diga isso. Você não tem poder sobre os demônios em meu nome. Simplesmente se alegrem, porque seus nomes estão escritos no céu. Agora, quando você chega à realização dessa grande verdade de que somente Deus é poder, e de que tudo é Deus, de que Deus é tudo, e se lembra de que Deus constitui o seu próprio ser individual, automaticamente você é removido da competição com a matéria médica e da competição com o ministério da igreja de salvar os pecadores. Porque agora você não pode jamais curar ou dizer que pode curar uma doença. Nem pode jamais dizer que pode reformar um pecador. Você nunca pode dizer isso, depois que houver reconhecido Deus como ser individual. Porque agora você não tem uma pessoa doente ou uma doença para combater, e não tem um pecado ou um pecador para reformar. Você tem uma crença sobre Deus como ser individual. Agora, onde pode encontrar uma crença, exceto em sua própria mente, exceto em seu próprio pensamento? Vamos supor que ele apresente justamente agora a crença de que 2 vezes 2 é igual a 5. Onde possivelmente você vai encontrar uma resposta? Aqui fora, em algum lugar no espaço, nessa sala? Ou deve encontrar essa crença dentro de seu próprio ser até que chegue à compreensão? Não vou me enganar pensando que 2 vezes 2 é 5. Eu sei que 2 vezes 2 é igual a 4. Então você está livre. Consegue ver isso? Quando a crença de que 2 vezes 2 é igual a 5 lhe é apresentada, você não luta contra essas coisas. Não luta contra essa resposta. Não busca nada aqui fora, nessa sala. Não luta contra coisa alguma lá fora no mundo. Você encontra a resposta em seu próprio pensamento. Agora, você vai ser apresentado. Não faz diferença se a ignorância vem através de você ou de outros. Você vai ser apresentado à crença em câncer, derrame, pólio, paralisia, velhice, morte, cegueira, surdez. Vai ser apresentado a crença na depressão, falta, limitação, pobreza. Vai ser apresentado a crença em doenças incuráveis. Onde você vai encontrá-las? No momento em que tenta encontrá-la numa pessoa, num corpo, você está em competição com a matéria médica. Você está simplesmente dizendo: sim, eu reconheço que você está ali, mas tem uma forma diferente de resolvê-la. Isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Uma das primeiras coisas que precisa aprender nesse trabalho é que, se essas condições estivessem realmente ali,
Então, qualquer coisa que fizesse sobre elas seria simplesmente uma outra forma de fazer aquilo que já vem sendo feito. Em outras palavras, houve um tempo quando todas as doenças eram tratadas como se fosse uma manifestação material no corpo, como se fossem simplesmente uma condição da matéria. E toda tentativa de cura da matéria médica era ou através de medicação, ou aplicações, ou massagens, ou manipulação, ou cirurgias. De uma forma ou de outra, a matéria médica simplesmente manipulava a matéria até transformar a matéria má em matéria boa, ou no funeral de primeira classe. Porém, agora surge uma mudança na matéria médica. Então eu digo, essas doenças não são de forma alguma uma condição física. Não são completamente uma condição da matéria. Porém, existem condições mentais que produzem essas doenças fisicamente. Assim, não vamos mais tentar lidar com as mesmas como se fossem condições físicas. Vamos ver o que podemos fazer sobre elas como condições mentais. Vamos lidar com elas como condições mentais. E ver se lidando com as mesmas mentalmente, não conseguimos mudá-las fisicamente. Bem, mas agora existem algumas pessoas que querem dar um outro passo e dizem, você sabe, eu não penso que estejam lidando muito bem com isso. Vamos dar um outro passo e vamos a Deus e ver se Deus, através do Espírito, não pode fazer alguma coisa sobre essa condição física. Você vê isso? Estaríamos simplesmente indo a Deus e esperando que Ele faça alguma coisa que os cientistas físicos não fizeram, os cientistas mentais não fizeram. Agora vamos ver se Deus não pode fazer. E por trás disso está o reconhecimento de que existe essa coisa ou alguém que deve ser melhorado, curado. Mas esse é o próprio ponto fundamental de nosso trabalho. O ponto fundamental de nosso trabalho é que não temos uma pessoa ou uma condição, porque não estamos competindo com a matéria médica, não estamos competindo com o ministério de salvar almas. Não temos graduação em doenças físicas nem em causas mentais para doenças. Estamos lidando a partir do ponto de que Deus é o ser individual e Deus é espírito. Portanto, o espírito é a natureza e o caráter do ser. Vê que isso não implica em fazer qualquer coisa a você, implica em que eu alcance um estado de consciência no qual reconheço a natureza e o caráter de seu verdadeiro ser. Agora se lembre, nesse entendimento, eu não me tornei um metafísico e disse que você é espiritual ou filho de Deus. Não, eu não toquei em você de forma alguma. Eu nem mesmo pensei sobre você. Porque se quer conhecer a verdade, você é o filho ilegítimo. Você não tem uma existência real e nenhuma desculpa para existir. Você não tem nenhum direito de vir ao mundo. Tudo o que você vê, ouve, saboreia, toca e cheira é apenas um conceito limitado e errôneo do verdadeiro ser que você é. Então, você nunca pode perceber coisa alguma da natureza de Deus sobre si mesmo ou sobre mim. Porém, se eu puder ignorar as aparências, até mesmo as boas aparências e as aparências bonitas, e compreender que Deus é o ser individual, eu não posso ver Deus como ser individual. Eu só posso vê-lo dentro de mim. Algumas vezes, quando eu estou realmente sereno, eu conheço o seu verdadeiro ser.
Eu posso vê-lo, eu posso tocá-lo, eu posso me reunir com você. Eu posso realmente viver com você dentro de mim. Porque existem tempos em minha própria experiência individual quando eu estou tão retirado do mundo que sou simplesmente esse estado interior do espírito. E assim é você. E assim, você e eu estamos juntos nesse ponto, ou nível em particular. Você vê, aqui é onde o amor acontece. Não no plano humano, mas no plano interior. Agora, no exato momento em que para com essa ideia metafísica, simplória, esses clichês usados como negócio, de simplesmente dizer: você é espiritual, você é o Filho de Deus perfeito, quando você não tem nada disso. Não tem nada disso, nem em você, nem nele, nem nela, nem em nenhum de nós. Como ser humano. E um curador me escreveu essa correspondência que recebi essa manhã, vinda de Perth, Westport, na Austrália, me fazendo justamente essa pergunta. Como você pode olhar para esses assassinos? Como pode olhar para essas pessoas que estão fazendo essas coisas tão más e dizer que são espirituais? Eu não sei. Eu não poderia ser tão inocente. Eu ainda não cheguei a esse ponto de olhar para esses personagens horrorosos e dizer que são espirituais. Porém, eu posso ignorar as aparências e dizer: espere um minuto. Eu não estou sendo enganado pelas linhas de trem se juntando à distância. Não estou sendo enganado por uma nuvem sentada em cima da montanha. Não estou sendo enganado por essas aparências. Internamente, estou declarando que Deus é o ser individual. Não estou declarando coisa alguma sobre aparências boas ou más. Estou declarando que Deus é o ser individual. Então, é nessa compreensão que tenho que lidar com as aparências. Tenho que descobrir as aparências em meus pensamentos. Eu não as encontro lá fora em você. Você não entra em minha mente. Estou lidando agora com o que está aparecendo a mim, uma crença, uma reclamação, uma sugestão, uma aparência, qualquer nome que quiser dar à mesma. Todavia, não tem coisa alguma a ver com você, tem a ver comigo. Eu posso olhar para você e dizer que é horroroso. Você vai à sua mãe e ela diz quão maravilhoso você é. Alguém está errado em algum ponto. Então, não estou lidando com aparências ou opiniões das pessoas. Estou lidando agora com uma aparência que vem a mim e diz que você é humano. Essa aparência com a qual estou lidando, isso diz que você está debaixo de alguma outra lei que não é a lei de Deus. De que existe alguma outra substância que não seja a substância do Espírito. De que existe alguma vida, mais jovem ou mais velha, que não seja a vida que é Deus. Tudo isso são aparências que me estão sendo apresentadas e preciso descobri-las dentro de mim. E algumas vezes tenho que lutar comigo mesmo. Sei agora o que a senhora Ed sabia quando falou que a batalha dentro de nós é garantida. Eu não sei se é garantida, mas sei que é realmente uma batalha. Provavelmente é garantida depois que é vencida. Todavia sei que era muito duro quando estava nessa luta dentro de mim mesmo. Uma luta contra as aparências, crenças mundiais, crenças universais. Consegue ver isso?
Porém, quando alcanço a vitória sobre mim mesmo, de forma que chego a um ponto onde digo: obrigado, Pai. Deus é o ser individual. Deus é a única lei. Deus é a única atividade que está acontecendo. Então, esse é o tempo quando o paciente me liga ou me escreve e diz: eu não sei se seu tratamento mudou de repente ou se fez alguma coisa hoje que não havia feito antes, mas eu estou livre. E eu digo, com certeza, a luta dentro de mim mesma, dentro de mim mesmo, chegou a um fim e compreendi que aquilo que o caminho infinito diz é realmente verdade. Deus é o ser individual. Todavia, simplesmente dizer o que está dito no caminho infinito não ajuda. Você ficaria surpreso em saber que nem mesmo ajuda a mim, que tive o privilégio de escrever o que está nesses livros. Porque quando estou lidando com a necessidade de uma cura ou qualquer coisa, toda essa batalha tem que ser lutada novamente. O fato de ter escrito isso há 5 anos atrás não me ajuda quando estou me deparando com a luta. Não me ajuda com a batalha de hoje. Preciso lutar a batalha toda novamente para alcançar a vitória. É verdade que quando avançamos, existem menos batalhas. Porém, as poucas que permanecem são um pouco mais árduas. Por quê? Porque agora estamos lidando com a raiz de todo o mal, não com as formas do mal. Matar, adulterar, desonrar pai e mãe, isso não é o mal. Essas são as formas nas quais o mal aparece. O mal, ele mesmo, é a crença de que você é o ser humano com uma vontade própria, uma mente própria, uma alma própria, um ser próprio e um corpo próprio. Essa é a raiz do mal. Essa é certamente a razão por que, nos primeiros dias de nossa prática, fazíamos campanha contra as formas do mal. Nós tentávamos fazer pessoas mais em pessoas boas, pessoas doentes, saudáveis, desempregadas, empregadas, pobres, ricas. Éramos enganados por essas formas. Porém, finalmente chegou o dia quando, após havermos decepado 1 milhão de cabeças do mal, olhamos e vimos que ainda existiam mais de 2 milhões de cabeças lá fora. E dissemos: não fizemos muito progresso, fizemos? E a voz diz: não, porque você ainda não colocou o machado à raiz do erro. Qual é a raiz do erro? É a crença no ser humano. A crença de que existe um ser separado de Deus. A crença em uma atividade ou lei separada de Deus. E essa foi a crença que descobri. Eu preciso parar de tentar curá-lo, reformá-lo ou enriquecê-lo, mesmo que eu tivesse tais poderes. Preciso parar de tentar me voltar para dentro de mim mesmo e dizer: não, eu não estou competindo com a matéria médica. Não estou competindo para eliminar a doença de alguém. Isso é sem sentido. Se Deus é o ser individual, a doença não pode ser realidade. Portanto, preciso resolver esse problema dentro de mim mesmo. Preciso ver isso como uma crença que está se apresentando a mim, como uma aparência, e assim por diante. Agora, havendo feito isso, então chegamos a um lugar do outro lado da rampa. Vamos dizer que justamente agora
passamos desses 2 pontos. E não faz diferença alguma se você passou por uma real demonstração, se pelo menos compreendeu completamente em sua mente o que você será chamado a fazer nesses próximos meses ou anos, até que você realmente alcance a realização desses princípios. Todavia, agora que conhece definitivamente onde está indo com esses 2 princípios, vamos assumir, por um momento, que está nesse ponto, onde cada dia você precisa ajudar alguém. Quer sejam membros de sua família, ou quer sejam aqueles que lhe pedem ajuda, como pacientes ou estudantes. Agora você está sendo chamado a dar ajuda. E assim, gostaria de levá-lo a esse passo que está além da letra da verdade. Todavia, isso não lhe dá licença para esquecer esses 2 pontos sobre os quais despendemos essa hora. Não esqueça que esses serão os 2 pontos que usará em qualquer que seja o trabalho mental ou tratamento que irá fazer ou pensamentos que irá pensar. Essa será a sua base. Porém, vamos assumir agora que você está dando ajuda e que se lembra desses 2 pontos. Agora aqui está a real ajuda. Se você tiver sido fiel em ter várias vezes ao dia esses 3, 4 ou 5 períodos no qual você não faz coisa alguma, mas vai para dentro no sentido de que tua graça não é apenas a minha suficiência, mas tua graça é a suficiência de todos aqueles que vêm à esfera do meu pensamento. Pai, eu sou um instrumento através do qual essa bênção invisível pode aparecer no mundo para todos aqueles que me procuram. O reino de Deus está dentro de mim, o reino da justiça, e esse é teu reino, e teu poder, e tua graça. E tua graça é a suficiência, a bênção, a bem-aventurança para todos no mundo. É minha alegria que essa benção, essa bem-aventurança de Deus, essa graça de Deus flua igualmente para os amigos ou inimigos, perto ou longe. Qualquer um que erguer sua cabeça para Deus, qualquer Deus, de qualquer fé, de qualquer religião, de qualquer raça ou credo. Qualquer um que honestamente erguer seus pensamentos ou sua voz para Deus, é minha alegria que encontrem a bem-aventurança e as bênçãos através de tua graça que flui através de mim. Se você for fiel nisso várias vezes ao dia, então, quando alguém lhe pedir ajuda, física, mental, moral ou financeira, você muito rapidamente será capaz de dizer: você sabe, não sabe, que essa graça, essa ajuda tem que vir de Deus. Não é algo que eu possua pessoalmente e que possa lhe dar ou lhe negar. É algo que tem que vir de Deus através de nós. E assim, sem muita conversa, vamos juntos a Deus. Então, novamente, você se volta para dentro e, da mesma forma, compreende: Pai, a tua graça é a suficiência sobre essa experiência. Não faz diferença qual é a natureza da aparência. Não faz diferença qual é a natureza da reclamação ou por quanto tempo ela existe, ou o grau que alcançou.
não estamos interessados nisso. Um toque do Cristo é suficiente para levantar o morto. Um toque do Cristo é suficiente para transformar o pecado escarlate em pureza, em brancura. Tua graça realmente é suficiente para atender qualquer exigência que for necessária. E assim, aqui juntos, no nome de Deus, debaixo da graça de Deus, vamos deixar que tuas bênçãos, tua bem-aventurança, o Cristo se faça evidente. E vai descobrir que esse será o tratamento mais efetivo jamais conhecido na face do globo. Porque ele fará de você um instrumento através do qual a graça de Deus pode levantar os mortos, alimentar os famintos, confortar os que choram. Você nunca pode dizer a uma pessoa que perdeu o marido, ou a esposa, ou o filho, você nunca pode dizer palavras de conforto, porque essas palavras não irão fazer sentido. Porém, se puder se retirar para dentro de si mesmo, para que a graça de Deus as toque, elas sentirão como se uma presença sagrada tivesse tirado todo aquele fardo, toda aquela tristeza de suas vidas, e o chamarão de bem-aventurado, de abençoado. Porém, você saberá que somente é abençoado quando compreende sua própria incapacidade ou a incapacidade das palavras ou pensamentos de ser conforto para pessoa alguma. Seus pensamentos não são os meus pensamentos. Meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor. Seus pensamentos nunca irão confortar pessoa alguma ou abençoar pessoa alguma. Não existe palavra alguma que você possa juntar que vá ajudar pessoa alguma. Porém, Deus pode colocar conforto na consciência delas, sem qualquer palavra. Ou pode enviar palavras através de você. E é o conforto que está nessas palavras que é a graça de Deus. E é a graça de Deus nessas palavras que fará o trabalho, não as palavras elas mesmas. Mas descobri em minha experiência pessoal que na mais profunda doença e na mais profunda necessidade de conforto, que as maiores realizações surgem quando não existem palavras nem pensamentos. Simplesmente um caminho aberto para que a atividade do Cristo passe através de mim para a consciência daqueles que estão sintonizados. Esse é realmente o significado das cartas que recebo, que me falam sobre os milagres que aconteceram. Milagres de cura, milagres de conforto em tempos de luto, milagres que mudam vidas. Eu não tenho nada a ver com isso, como pessoa. Estou certo que vocês sabem disso. A única parte em que participo é em manter a mim mesmo como um instrumento e estar disponível para todos aqueles que vêm a mim ou que me buscam, mesmo em pensamento. Mas esse é um princípio universal. Cada um pode se elevar a essa mesma posição na qual a atividade do Cristo é capaz de fluir como uma bênção, como uma bem-aventurança. E vai descobrir que não estamos competindo com a matéria médica, nós não podemos curar doenças. Todavia,
se alcançarmos a realização do Cristo, Ele aparecerá como se tivéssemos curado os doentes ou como se tivéssemos trazido emprego ou enriquecimento ou purificação ou qualquer que seja a necessidade. Vê isso? Lembro de um caso um dia, isso foi em meu escritório em Boston, quando uma mulher veio com cataratas. E ela tinha ido a muitos curadores e professores, e o melhor que foi capaz de conseguir foi o fato de que não piorou durante o tratamento, mas provavelmente não melhorou. E minha resposta foi que isso podia ser realmente verdade até onde o poder ou o conhecimento do curador estava sendo considerado. Entretanto, poderia isso possivelmente ser verdade se pudéssemos alcançar a realização do Cristo? Essa é uma história diferente. Se o Cristo sempre foi capaz de ressuscitar os mortos, curar os doentes, alimentar os famintos, então não havia razão para que a atividade desse Cristo não pudesse fazer o mesmo hoje. Porém, da mesma forma que foi necessário haver um Jesus para realizar o Cristo, então precisa haver um indivíduo, que hoje chamamos de curador ou professor, para realizar esse Cristo, para que então a experiência aconteça. Você vê, o Cristo aparece como ser individual, você e eu. Essa é toda a base do caminho infinito. Deus é o ser individual. Mas Deus não é um ser mortal, um indivíduo mortal. Deus é o ser individual, você e eu, quando realizamos o Cristo em nós, quando abrimos caminho para a atividade do Cristo. Agora então, quando alcançamos a realização da atividade do Cristo, Ele pode levantar os mortos hoje, como pôde justamente há 2000 anos atrás, ou antes de Abraão. Ele pode também purificar ou enriquecer ou trazer paz na terra hoje, como fez justamente então. Porém, você não vê que não é o uso de uma linguagem sofisticada, não vê que não é algum conhecimento intelectual, não é dizendo porque pertenço a essa igreja ou aquela, ou porque eu tenho essa verdade ou aquela. Somente uma coisa realiza a cura, e essa é a atividade do Cristo, a realização do Cristo. A realização do Cristo é o segredo de um viver harmonioso, individualmente ou coletivamente. Todavia, deve ser um Cristo realizado. E nós, como indivíduos, devemos ser aqueles que realizam o Cristo para estabelecer o exemplo para aqueles que ainda não sabem que Cristo vive e que Cristo pode ser experienciado. E o mesmo Cristo que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitará também seus corpos mortais e seus negócios mortais. E então você vê que se mantiver essas duas promessas básicas, essas duas premissas básicas, Deus é o ser individual. E nós não estamos competindo com a matéria médica ou o ministério da cura. Somos simplesmente aqueles que realizaram a atividade do Cristo. Portanto, desfizeram os quadros ilusórios. Você não pode errar nesse trabalho. Ele se torna tão simples que até mesmo as crianças serão capazes de entender. Porém, você vê,
Primeiro, precisamos nos tornar crianças para que possamos ver esses pontos básicos. Eu recebi uma carta hoje reclamando porque existe muita repetição nessa mensagem. Eu não posso evitar isso. Eu adoraria dizer apenas uma vez. Gostaria de dizer isso apenas uma vez. E então dizer, bem, eu lhes dei a pérola de grande valor. Cada um pegue a pérola. Estou vendendo-a. E vou passar o resto da minha vida nesse perfeito conforto. Eu adoraria isso, não? Muito obrigado.